Olá, muito boa tarde para você nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Esporte do Balanço Geral. A gente começa falando da Chapecoense, o Verdão que já está em Porto Alegre pronto para encarar o São José nesta noite de quarta-feira. A bola rola às 7 da noite no estádio Passo da Areia. Quem falou antes da viagem foi o Wellington Paulista, atacante, e o técnico Claudinho Oliveira, que falaram sobre esse confronto nessa estreia da Copa do Brasil. Mais uma vez, a Chapecoense troca de competição e disputa a Copa do Brasil. O adversário, São José, não perde desde outubro de 2018, jogando em seus domínios. E é lá, no estádio Passo da Areia, com gramado sintético, que o Verdão faz o jogo de estreia na competição, que nos últimos anos virou valiosa para os clubes brasileiros. Um pouco diferente a Copa do Brasil, né? Principalmente nesse começo assim, né? De só mata, né? Mas temos que estar bem esperto com o jogo, né? Com o gramado, com a situação, com o clima. E saber que vai ser um jogo bem difícil, né? Tem que se adaptar muito rápido ao campo, igual fizemos contra o Lacareira, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá classificado, né? Que é o mais importante. A Chapecoense relacionou 22 jogadores para a partida de hoje contra o São José. O time não tem nenhum mistério. João Ricardo, goleiro, lateral direito Eduardo, a zaga com Rafael Pereira e Douglas e na esquerda Bruno Pacheco. Meio de campo com ele Carlos, também Tarles, Diego Torres e Renato, ataque com Wellington Paulista e Lourenço. O técnico da Chapecoense falou ontem na entrevista coletiva que o treino fechado foi apenas para ter um momento de privacidade com os atletas. Mas sobre a formação do time em campo, aí sim, vale a estratégia de guardar um pouquinho o jogo. A Chapecoense vai para a sua 9ª partida em 2019 e até o momento ainda não perdeu na temporada. Quem avançar de Chapecoense e São José na Copa do Brasil pega o misto do Mato Grosso, que eliminou o CSA. Chutando justamente para a gente ter gerar essa dúvida no outro lado lá, né? Se a gente for falar aqui, for abrir muito, aí não adianta fechar o treino, vou deixar vocês aí na resenha com a gente aí, que é sempre agradável, ou no cafezinho. A gente tem essa dúvida aí, a gente ou vai fechar mais ou vai manter 4-2-3-1, 4-1-4-1, a dúvida é justamente essa, né? Sérgio Balabalotti, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo E esse time da Chapecoense para estreia, tudo certinho? Tem essa, o Claudinei deixou essa dúvida no ar aí. Se tivesse o Augusto, e o Augusto está lesionado, o Amaral está lesionado, porque talvez ele pudesse repetir aquele time que enfrentou o União La Calera na última semana lá no México. Mas como o Augusto, mais um que infelizmente acabou se lesionando, então paira essa dúvida no ar no meio de campo. Será que vai com 3 volantes? Será que ele pode incluir, por exemplo, o Carlos, Márcio Araújo e o Thales? Ou será que ele vai num sistema mais aberto com o Carlos, Márcio Araújo e o Diego Torres, e na frente o Renato, o Wellington Paulista e também o Lourenço? Então, são opções que tem o técnico Claudinei Oliveira. Lá atrás, a gente sabe que é o João Ricardo no gol, o Eduardo que volta na lateral direita, o Douglas e o Rafael Pereira e o Bruno Pacheco. Então, a questão é saber se vai com um sistema um pouco mais fechado no meio de campo ou mais aberto para tentar buscar a vitória, muito embora o empate sirva para a Chapecoense. O que a gente nota é que existe uma preocupação em relação a esse jogo. Existe uma preocupação porque a Chapecoense ainda está muito longe de jogar aquilo que a gente espera que jogue, para transmitir aquela confiança, aquela segurança. Faz uma bela campanha no Campeonato Catarinense, muito por conta também da fragilidade dos seus adversários. O teste mais forte, e que não foi tão forte assim, foi contra o União La Calera. E o time teve dificuldades, uma vez que o adversário teve 76% de posse de bola, 7 escanteios contra nenhum da Chapecoense. Então hoje a tendência é de um teste muito mais forte e por isso gera preocupação de todos. Com quem a gente fala, olha, jogo perigoso, então o torcedor realmente está um pouco preocupado e tem motivos para isso, porque o São José dentro de casa, lá no Passo da Areia, o Zequinha, é muito difícil de ser batido. Mas repito, é jogo único, não tem jogo da volta. O Chapecoense joga por 2 resultados, empate e vitória. E o São José precisa de uma vitória simples para se classificar. Tem o gramado sintético, tem a motivação deles, que são um clube de Série C, enfrentando um clube de Série A. Então a Chapecoense tem que esquecer que é clube de Série A contra a Série C. Entrar em campo como se fosse um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro, para não dar chance para o azar, porque, repito, entrou em campo, já está lá, R$1.050.000 na conta da Chapecoense. Se passar pelo São José, embolsa mais R$1.250.000, o que, convenhamos, é uma boa grana que a Chapecoense não pode abrir mão em início de temporada. E, para finalizar, é um jogo muito especial, por quê? Porque o São José foi o primeiro clube que a Chapecoense enfrentou na sua história. Lá em 1973, no antigo
campo do Colégio Marista São Francisco, esta bonita e histórica foto, tá ali, ó, seu Gomercindo Pucci à esquerda, era o técnico na época, daí tinha o Beiço, da esquerda para a direita, meu amigo Vilmar Grando, popular Chu, já nos deixou infelizmente. Tem ali também o Zé Talhã, esse jogava muita bola, o Bonissone, o Pacaça, que tá entre nós ainda, teve inclusive na Arena essa semana, o saudoso Mingo e o Dimas. Esse dirigente tem alguma história, o nosso querido e saudoso Dimas também. Agachado está ali o Casquinha, o Orlandinho, que fez o gol na vitória de 1-0 contra o São José. Grande Caibi, meu irmão Caibi, fazia parte do time também, junto com o Enéas e o Xaropinho. Olha só que foto bonita, lá atrás o ginásio Ivo Silveira, a gente vê mais à direita lá, era puro mato, ali tinha o Morro do Pão Duro também, depois foi construído o Estádio Regional de Condá. Então, essa é uma foto histórica porque é o primeiro time da Chapecoense que entrou em campo para representar o Verdão, justamente contra o São José de Porto Alegre, e a Chapecoense ganhou de 1-0. Depois, pessoal, os fundadores, o seu Otair Zanella, o Pellicer, o Lotário Wimes, tiveram que passar o chapeuzinho entre os torcedores para arrecadar dinheiro para poder pagar a despesa do São José que veio lá de Porto Alegre. Então, é um jogo emblemático para a Chapecoense e esperamos que, talvez, por que não, o resultado se repita, porque hoje é valendo vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Aí o Badá falava desse time, né, que não tinha metade da estrela, não se pensava nunca chegar em um momento como esse, né, Badá? Nem se imaginava, né? E hoje a gente está falando de uma estreia de Copa do Brasil, mais uma vez, a Chapecoense que estreia de novo, e a gente vai relembrar um pouquinho, Badá, sobre as participações da Chapecoense, que vai para a sua 9ª participação nessa que é a competição mais democrática do Brasil, a Copa do Brasil. A Chapecoense iniciou a sua participação em Copas do Brasil em 2008. Neste ano 2019, o Verdão vai para a sua 9ª edição da competição na sua história. São 29 jogos disputados até agora pela Chapecoense na Copa do Brasil, com 10 vitórias, 11 derrotas e 8 empates. A melhor campanha do clube na competição foi em 2018, quando o time chegou às quartas de final e foi eliminado pelo finalista Corinthians, com gol de Jadson na Arena Condá. Inclusive, na edição passada, a Chapecoense eliminou o forte Atlético Mineiro nas oitavas de final. 10ª colocada no ranking nacional da CBF em 2019, a Chapecoense entrou no grupo 1 de premiação e está entre os times que mais receberá nesta edição da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem a participação de 91 clubes brasileiros, que representam os 26 estados e o Distrito Federal. Entre os clubes, o torcedor da Chapecoense já está acostumado a ver o Verdão participando desta competição, que este ano e nos últimos anos se tornou ainda muito mais valiosa. Só de participar da primeira fase na noite de hoje contra o São José, a Chapecoense já colocou aí R$1.050.000 nos cofres. Passando pela equipe de Porto Alegre, a Chapecoense coloca mais R$1.250.000 nas suas contas. 80 equipes começaram a disputa nessa primeira fase. Outros 11 entram nas oitavas de final. Nas duas primeiras fases, a classificação é disputada em jogo único, incluindo o jogo desta noite entre São José e Chapecoense. A Chapecoense que não é o único catarinense a participar da Copa do Brasil, né? A gente falou aí de umas participações. Um já foi, né? Um já foi, que é o Joinville, já está eliminado. E a gente vai falar agora dos outros, então, catarinenses que participam dessa edição da Copa do Brasil, que tem jogos, inclusive, hoje. Chapecoense é o primeiro catarinense a entrar em campo nesta quarta-feira. Às 7 da noite, o Verdão encara o São José no Rio Grande do Sul, no estádio Passo da Areia. Às 8 da noite, o São Raimundo do Pará recebe o Criciúma, no Colosso do Tapajós. O Figueirense também joga fora de casa, encara às 8h30 da noite, o Boa Vista do Rio de Janeiro, no estádio Bacaxá. O Avaí quer garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil e, para isso, joga contra o Real Ariquemes, também às 8h30 da noite, no Valerião, em Rondônia. O Brusque joga em casa hoje, recebe o Atlético Goianiense às 8h30 da noite no Augusto Bauer. E na quinta-feira, diante do torcedor, o Tubarão enfrenta o Brasil de Pelotas, às 7h da noite, no Domingos Gonzalez, no sul do estado. Agora vamos falar de novidades na Chapecoense. O diretor executivo da Chapecoense, Newton Drummond, está em Porto Alegre, claro, com todo o elenco da Chapecoense, mas tratando também de uns detalhes aí de uma contratação do meia Gustavo Campanharo, de 26 anos. O Campanharo deve assinar com a Chapecoense por 2 temporadas, até o final de 2020, portanto, e ele vai ter 60% do passe adquirido pela Chapecoense, segundo as informações de bastidores. Os outros 40% ficam com agentes do atleta e também o clube da Bulgária, aonde o jogador então estava atuando na temporada passada. O reforço da Chape deve passar por exames na sexta-feira. Ele é aguardado, inclusive, essa semana aqui em Chapecó. Se aprovado esses exames, ele aguarda, então, a documentação, essa liberação junto ao time da Bulgária para ser anunciado oficialmente na Chapecoense. Então, inclusive,
tendo aí o nome divulgado no boletim informativo diário da CBF. Um reforço que vem aí, já foi falado inclusive pelo técnico Claudinei Oliveira. Você está vendo a imagem aí, o de verde, né, o jogador Gustavo Campanharo. E é um bom reforço, esse vai dar para você ver como um bom reforço. Conhece o Gustavo? Você até comentava, né? Eu também conheço um pouco do Gustavo. Olha, eu acho difícil que alguém conheça, porque ele jogou no futebol da Bulgária, ele foi formado no Juventude, é mais um que vem para a Chapecoense formado ali no Juventude. Alguém da Chapecoense tem que conhecer ele, tem que ter visto ele jogar, acompanhado ele no início da carreira, ultimamente, lá no futebol da Bulgária, porque, vamos combinar, é difícil que alguém conheça e acompanhe o futebol búlgaro. Mas quem está indicando a sua contratação para a Chapecoense deve o conhecer, né? Então, a nossa expectativa de que possa vir para ter mais qualidade daquilo que a gente já tem aqui. Não adianta contratar por contratar. A Chapecoense tem 2 jogadores para a posição de meia, os 2 estão devendo e devendo muito, que é o Ian Rolim e também o Diego Torres. Os 2 têm que jogar muito mais daquilo que estão jogando. E esperamos que o Gustavo Campanaro, então, venha para acrescentar esta qualidade que o time precisa. E por falar em Gustavo Campanaro, mandar um abraço aqui para o Lucir Campanaro. Lucir Campanaro, que ontem a família dele ligou para cá, que ele estava de aniversário, e me passaram o recado apenas depois que havia terminado o esporte. Então, um abraço para o Lucir Campanaro, parabéns pelo seu aniversário, em nome da família dele. Lucir Campanaro, Gustavo Campanaro, será que são parentes? É possível, mas de qualquer maneira, um abraço aí para o Lucir Campanaro, parabéns pelo aniversário, muitas felicidades. Já que você mandou um abraço, mandar um abraço para a pequena Sara, que encontrou eu e o Jair Correia hoje lá na Arena Condá. Na hora. Lá observando e disse que assiste, a gente ficou um pouco com vergonha de ver a gente lá pessoalmente, assim, mas obrigado a pequena Sara que assiste sempre a gente aí também, aqui no Balanço Geral. E na verdade, não ficou com vergonha, ficou assustadinha. Assustada, tu acha? Assustada. É, porque ver pessoalmente, pessoalmente muda, né? É mais complicado. É. Vamos fechar as informações. Isso acontece aqui. comigo frequentemente. Acontece? Tu assusta as pessoas? Principalmente criança. Tentar ficar mais tranquilo com essa situação, então. Bom, a Chapecoense iniciou hoje, para a gente fechar aqui as informações, a venda de ingressos para a partida contra o Figueirense, jogo dos líderes aí no Campeonato Catarinense. E lembrando que o jogo acontece às 5 da tarde na Arena Condá no próximo sábado. O ingresso da arquibancada geral custa aí R$50, as cadeiras descobertas R$70, as cadeiras cobertas laterais a R$80 e as cadeiras cobertas centrais, o ingresso mais caro da Arena Condá, R$110. Lembrando que a venda só a partir de hoje nos pontos de venda e que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, começa a venda nas bilheterias da Arena Condá. Então, o torcedor começar a se organizar aí, né? Mais barato é 50, por isso que vale a pena mesmo é ser sócio, né? E mandar um abraço aí pro Dr. João Arthur Etes Júnior. Pois é, que você estava lá ontem. Estive ontem com ele lá consultando, fazendo aquela visita anual, né? E aí comentamos sobre Chapecoense, sobre conselheiro de Chapecoense, sobre futebol e Grêmio. É gremista também. E o Grêmio anunciou a contratação de Diego Tardelli. Eu não sei como é que ele vai conseguir viver em Porto Alegre. Apenas 750 mil de salário. Vai passar fome, né? Só de salário. Aí parece que tem mais 6 milhões de luvas e outras coisitas mais. Parece que é 36 milhões de reais um contrato por 3 anos. Parabéns para ele, né? Então... Tá bom assim o salário. Um valor desse para Porto Alegre? É quase a metade do que o Badá ganha na RIC, né? Mas certo, né? Mais ou menos. É por aí. Né? Fechando, nós 3 agora estipular um preço para a gente poder assombrar. Enfim, assustar a criancinha. Depende do tamanho da residência, né? Quanto maior a residência, mais caro fica, né? A assombração. Fechou? Um abraço para todo mundo. Um abraço, Dieguinho. Juninho. Valeu, Dieguinho. Até amanhã. Então tá bom, a gente volta amanhã.